Então, Patrick, eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu já fiz uma breve apresentação sua e, Aham. e gostaria que você contasse um pouco de você, como que surgiu a ideia de criar o canal. Sim, sim. Então, meu nome é Patrick, né? Eu sou apresentador do canal Flat do Pet. E no canal eu falo um pouquinho sobre a temática nerd, eu falo um pouco sobre cinema, é, Marvel, os vídeos de Star Wars, que eu adoro. Eu também. E de uns tempos pra cá eu tô incluindo também um pouquinho de vídeos falando sobre videogame, né? E sobre a criação do canal, eu acho assim que no fundo, eu sempre tive esse desejo no coração de criar o canal. E essa vontade ficou mais forte quando eu descobri que alguns colegas meus de trabalho, quando eu trabalhava num call center, né? Então a rotatividade lá era muito alta, eu lidava com muita gente. E aí os meus colegas de trabalho, eles tinham criado um canal e eu fiquei sabendo disso. Eu fiquei muito curioso, eu achei assim muito interessante a ideia. E aí quando eu fiquei sabendo que eles tinham criado, eu cheguei em casa para conferir o canal deles. E eu vi que tudo tinha ficado assim muito bacana. À medida que eu fui vendo os detalhes do canal, a vinheta, a identidade visual e as outras coisas, né, os detalhes do canal, eu ficava pensando, cara, isso eu ia fazer desse jeito. Ah, não, isso eu faria de outro jeito. E aí, por fim, depois de muito opinar, né, em cima do trabalho dos outros, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou criar essa bagaça e vamos ver no que vai dar. E aí estamos aí até hoje. O canal em janeiro agora vai completar 4 anos e acabou que todas essas pessoas que me deram esse gás, né, para criar o canal na época, eles pararam com seus respectivos canais e eu tô aí até hoje. Ah, tá. Eu vi também, né, que o seu processo de edição, né, ele é impecável. Você cria, Obrigado. você cria o vídeo, né, sobre vários assuntos, sobre os filmes que você citou, né, a saga Star Wars, que é que eu sou muito fã, né? E existe, né, Uhum. bem antes da gente nascer, né? E ainda continua tão Sim, sim. atual, né? Sim, Os exato. assuntos. E vem, né? Assim, é sempre um recorde, né? Quando lança um novo, né? Então, eu queria que você falasse não só do Star Wars, mas como que é o seu processo de edição. Então, o processo de edição é algo assim que é muito trabalhoso, mas antes eu levava uma surra para editar um vídeo, né? Quando eu criei o canal há quase 4 anos atrás, em 2017, embora assim eu já lidava um pouco com a parte visual, com a parte gráfica, até a gente pegar o ritmo a gente demora muito, né? E eu lembro que antigamente, para eu fazer um vídeo de aproximadamente 5 minutos de duração, eu acho que eu ficava uns 2 dias editando o vídeo, cara. E aí a prática faz a perfeição, né? E aí acabou que hoje, igual por exemplo, hoje eu postei um vídeo no canal e esse vídeo que tem a duração de 4 minutos e pouco, eu fiquei acho que umas 3 horas editando o vídeo, então assim, foi bem mais rápido, né? É, a gente vai passando a pegar a prática, né? A gente vai aperfeiçoando o processo de edição com o passar do tempo. E assim, eu também sou designer gráfico, né? E também muda muito, né, as coisas, né? Eu fiz artes visuais e comunicação e vão mudando os programas e tudo mais, né? Sim, eles vão se atualizando, exatamente, Às vezes até exatamente. em sala E é de isso o aula, tempo né? todo do processo. Oi, como é que é? Às vezes até em sala de aula, né? Tinha uma vez que eu estava em sala de aula e o professor falando, né? Olha, eu estou ensinando isso, mas daqui a pouco a interface, né, vai mudar. Aí teve uma aluna que falou: o Exato. meu já mudou.
Exatamente, as Então, coisas constantemente se atualizam, né? e hoje mais do que nunca, né? E você E, começou de uma forma despretensiosa, né, do canal, e você imaginou que entrar nesse ranking assim de referência do mundo geek, de buscar informações, de ter 900 pessoas querendo saber o que é, né, que é quase 1000, né? sim, Querendo sim. os inscritos e fora os não inscritos, né? Que tem muita gente Uhum. que é uma pena, né? Que podia ver e já. Não, se todo mundo que visualizasse se inscrevesse, igual você mencionou no início da transmissão, eu tenho um vídeo com quase 22 mil visualizações. Se Então, cada um que se inscrevesse, cada um que visualizasse se inscrevesse, né, eu já teria mais de não sei quantos mil inscritos. Mas quando eu comecei com o canal, eu não imaginava que eu teria, sei lá, quase 1000 inscritos. A gente nunca pensa no crescimento, né? Igual eu tinha te falado, eu criei o canal, mas assim, porque eu fui na onda dos meus amigos e é até hoje, né, uma válvula de escape. Esse processo de edição de vídeo me relaxa. O fato de eu sentar na cadeira, ligar a câmera e conversar com o público é algo que eu gosto, então eu faço mais como uma distração e o crescimento do canal veio como consequência. e você é muito desenvolto, né? No como é que fala? Quando você, além de editar, né? Que você edita muito bem, tem um ritmo, né? Então, assim, e você também às vezes aparece no canal, né? E como que Sim, foi para sim. você do fazer o conteúdo e depois você aparecer, se apresentar? Foi como que foi para Então, você? no início, na realidade, antes de eu criar o canal, eu já pensava nessa possibilidade que eu ia ter que dar minha cara a tapa, né? Eu ia ter que aparecer em alguns vídeos, mas cara, eu sou Sagitário com ascendente em Leão, né? Então Ah, a gente gosta de aparecer um pouquinho. E no início eu fiquei um pouquinho tímido, mas depois a timidez a gente perde, né? E aí foi. Hoje em dia eu apareço assim na maioria dos vídeos sem problema nenhum. eu comentei com você, né, fora do ar, quando a gente estava conversando, né? Isso, para quem não sabe, a produção do programa já começa, né, uma semana, alguns dias atrás, né? E eu estava conversando com o Aham. Patrick e eu elogiei bastante a forma que ele apresenta, que ele fala. Eu até perguntei para ele se ele fez rádio e TV, né? E me conta um Não, pouco quem me dessa dera. história. Assim, eu já sei, né? Mas conta um pouco dessa história que eu achei bem interessante. As pessoas elas sempre elogiam a minha oratória, fala que eu falo bem e tal, e isso tudo em parte eu devo pela criação que eu tive dos meus pais, que eles sempre me colocavam para ler, para pesquisar as coisas, a educação que eu tive deles e também da religião que eu fui criado, né? Eu fui criado no meio de Testemunhos de Jeová e eles constantemente estudam como falar em público, como você abordar um morador e assim sucessivamente. Então eu tinha o hábito de falar com um público de mais de 100 pessoas, assim, quase todo mês. E aí a gente finda, embora hoje, né, eu não seja mais testemunha de Jeová, a gente carrega essas características com a gente, né? Sim, eu até comentei com você, né? A Tina Turner, várias cantoras, vários. George Michael, né? Começou a cantar na igreja, né? Você aprendeu Aham, oratória na igreja. Eu acho que a Shakira, exatamente. né? Eu tava vendo uma entrevista dela, né? Ela começou a cantar na igreja e aí falaram, ó, você não. Desde criança ela já tinha aquela voz forte, né? Aí não podia cantar. Uhum, Tinha que ficar lá no fundo e abaixar a voz. Olha só que desperdício. aham. É verdade. E eu gostaria que você fez um vídeo muito interessante que eu estava na internet, né? Eu adoro o mundo geek
E eu tava vendo uma. Foi logo quando aquela atriz que fez o filme do X-Men. A Ellen Page, que virou Isso. agora Elliot Page, né? Elliot Page. E aí eu tava, como ela participou do X-Men, né, e tudo mais, e eu tava, né, olhando, pesquisando várias coisas sobre ela, porque eu achei ela muito corajosa, né, e ela... Sim, eu também achei, admiro muito ela. Né, porque desse mundo de Hollywood, você sabe, né, a pessoa... Hoje, não sei se tanto, né, mas antigamente eles acabavam até perdendo trabalhos, né, então é uma... O sair do armário, né, antes, né, dos anos 2000, né, até, né, não faz muito tempo, era uma coisa assim, por que a pessoa ela não saiu antes, né? Porque antes ela poderia até perder grandes trabalhos que vinham fazendo, né, há um bom tempo, construindo uma carreira. Hoje em dia parece, né, que não é tanto assim. O que você acha sobre isso? Eu imagino que hoje ainda exista algum tipo de preconceito entre essas pessoas mais famosas, mas igual você falou, eu acho que isso melhorou muito de uns anos pra cá. Mas antes, realmente, sei lá, dos anos 2000, eu acho que existia realmente um preconceito muito grande em torno disso daí. As carreiras, né, de pessoas famosas que às vezes se assumiam LGBTs, aí começava a desandar, né, porque às vezes se assumia para o público, o pessoal começava a falar mal, e aí o sucesso acabava. Mas eu acho que hoje em dia isso já não existe mais. Muito bom. Olha, e como que você consegue fazer essa que o seu canal ele tem um diferencial, né? Porque você fala do mundo geek e também você fala sobre o universo LGBT também, né? E como que você conseguiu achar essa cola aí e também conversar com esse público e é isso. Então, essa relação, né? Essa relação. Então, desde quando eu criei o meu canal, eu tinha essa necessidade de criar um vídeo que tocasse na temática LGBT. Só que eu sempre procurava temas, inclusive você me perguntou lá no início sobre o processo de edição, eu ainda não falei, eu vou entrar nesse detalhe. Sim. Mas aí eu procurava temas relacionados LGBTs e eu não tinha tema bacana, e o meu canal é voltado para o público geek, né? Então assim, eu tenho que relacionar assuntos com assuntos geek. Se eu falar de qualquer outra coisa, se eu começar a falar, por exemplo, de cachorro, eu vou perder inscritos, né? Então tudo que eu falo tem que relacionar com a temática que eu decidi trabalhar, né? E aí às vezes eu montava os roteiros e aí o assunto não ficava bom, ou às vezes ficava indecente demais e destoava da temática do canal, e acabava que no final das contas o vídeo nunca ia pro ar. E aí um belo dia eu comecei a ler alguma matéria, eu não lembro onde, que estava fazendo um paralelo dos X-Men com o pessoal LGBT. Na realidade eu sempre li isso assim na internet, mas eu nunca tinha achado de fato uma matéria bacana que me incentivasse a criar um vídeo com esse conteúdo. E aí depois que eu li essa matéria eu tive assim uma epifania, né? Eu pensei, poxa, quer saber de uma coisa? Essa matéria aí encaixou igual dedo no nariz e eu vou tocar no assunto LGBT, e ao mesmo tempo eu vou falar de filmes, né? Quadrinhos, que são as coisas próprias do canal. E aí saiu o vídeo, né? Esse vídeo que você gostou. Outras pessoas, depois da época que eu postei o vídeo, inclusive uma das minhas melhores amigas veio falar pra mim que tinha chorado com o vídeo, que se emocionou. E assim, eu fico totalmente lisonjeado com esses comentários. Inclusive esse vídeo, a edição dele, eu me inspirei num vídeo do Pedro Bial que se chama Filtro Solar. Não sei se você
Ah, eu vi o Já ouviu falar? finalzinho, aquele final que você coloca aquela música do filtro solar, né, que você dá Sim. na que você fecha o vídeo, ali eu já tava chorando já, né? Já tava derretendo, Já desidratando, tava, né? não, porque Então, foi eu me muito inspirei um pouco bonito, foi nesse muito, vídeo, e eu muito bem adorei essa feito. música aí, e aí foi esse vídeo, a galera gostou. E eu fiquei super contente quando você me procurou, dizendo, elogiando o vídeo, isso pra mim contou bastante. É, porque eu acho que, inclusive, né, eu acho que a atriz ela deveria ver esse vídeo porque foi incrível, muito bem feito. É, olha, se algum dia Ellen Page, Elliot Page, né, ver esse vídeo, pode deixar que eu te falo. Com certeza ela vai amar, né? Então, É, a gente está aqui falando do vídeo, né? Eu vou colocar sim. aqui. Claro, é rádio, né? Então vocês vão ter que usar um pouco da imaginação de vocês, dos poderes mutantes, para imaginar as imagens, mas como eu disse, né, o Patrick ele tem uma oratória maravilhosa, então eu acho que Ah, obrigado. vocês vão Obrigado. conseguir entender o que ele está querendo expressar, né, nesse vídeo que se chama X-Men explicam o que os gays passam, né? Então Uhum. vamos com ele agora e aí a gente volta pro bate-papo. Desde a descoberta de nossa existência, muitos de nós vivem à base do medo e do ódio de outras pessoas. Em todo o mundo, a grande pergunta é: somos um grande erro da evolução humana? Ou somos apenas pessoas normais, lutando por direitos iguais? Publicado inicialmente no ano de 63 nos Estados Unidos, a história dos X-Men apresenta um teor metafórico que faz a gente pensar em questões sociais, como a prática do racismo e homofobia. Deus ama, o homem mata. Um quadrinho clássico dos X-Men, publicado em 1982, é um dos exemplos mais nítidos da perseguição aos mutantes em diferentes aspectos: social, político e religioso. Mutantes e super-heróis se deparam frequentemente com palavras de ódio e discursos de segregação. Nós somos seres da criação divina. No entanto, há em nosso meio aqueles cuja existência é uma afronta a essa divindade. Deus criou o homem, a raça humana. A Bíblia não faz menção a mutantes. Assim sendo, de onde eles vêm? Alguns chamados cientistas, humanistas, dizem que são parte do processo natural da evolução. Isso é normal? Eu digo não, eu digo jamais. Nós somos como Deus nos fez. Qualquer desvio deste templo sagrado, qualquer mutação, não pode vir do céu, mas do inferno. As falas do personagem William Stryker mostram claramente que o ódio aos mutantes se baseia em princípios religiosos e conservadores, o que não é muito diferente da situação de nós, LGBTs, em pleno século XXI. Em X-Men, o confronto final, logo no início do filme, verificamos o drama vivenciado pelo mutante Arcanjo, que ainda criança, o mutante voador é encontrado pelo pai no banheiro cortando as próprias asas para esconder sua mutação. Ao ser descoberto, Arcanjo chora e lamenta pedindo perdão ao pai.
De maneira semelhante, em X-Men no filme, a história de Vampira demonstra o sofrimento de uma adolescente que se vê impedida de ter uma vida normal por causa dos seus poderes mutantes. Além de ter que esconder sua mutação de seus pais, Vampira precisa abrir mão de coisas comuns à sua idade, como o toque, o beijo e o afeto, já que o seu poder é capaz de absorver as forças vitais através do contato físico. Essa condição de vida faz a jovem mutante lamentar diariamente o fato de ter nascido com tais características, buscando inclusive meios de reverter sua mutação. O drama sofrido pelos mutantes Arcanjo e Vampira são uma importante metáfora para a representação das questões de gênero e sexualidade na sociedade atual. Voltando a citar a edição da HQ Deus Ama, o Homem Mata, de 82, logo na abertura da edição, vemos a pergunta de William Stryker a respeito do mutante noturno. Isso é um humano? Não diferente na realidade mundial, discursos religiosos têm sido proferidos para tratar os homossexuais como seres abomináveis ou aberrações da natureza. O professor Xavier, no episódio animado de Caça aos Mutantes, diz: com frequência em nossa história, pessoas infelizes vêm buscando bodes expiatórios, culpando aqueles que são diferentes pelos problemas de suas próprias vidas. É importante relembrarmos que as histórias dos X-Men não nos possibilitam apenas estabelecer uma analogia entre mutação e questões raciais ou mutação e sexualidade, mas também demonstrar preocupação com aqueles que são constantemente inferiorizados. Nitidamente, os roteiros dos X-Men discutem a respeito da valorização do diferente, do respeito à alteridade e de como os dramas pessoais desencadeiam em múltiplos sujeitos sociais e da necessidade de compreensão e afeto entre pessoas. É impossível não afirmar que os roteiros de Stan Lee, Jack Kirby, Chris Claremont e de todo o grupo Marvel foram totalmente ousados quanto à iniciação de temáticas tão problemáticas e tão atuais em textos juvenis. Nas diferentes propostas, quadrinhos, desenhos animados e filmes, o universo X-Men tece uma crítica aguda a diversas instituições públicas, projetos científicos, Segunda Guerra Mundial, nazismo e, como discutido aqui, ao racismo e à homofobia. X-Men fala sobre aceitar diferenças, sobre amar acima de tudo. Nossa diferença é o nosso maior poder. I know you've been hurting, but I've been Olá, olá, estamos de volta. Tava aqui batendo palma. Nossa, eu também, né? Tipo, aplausos para esse vídeo. Tipo, toda vez que eu ouço, eu fico emocionado Ah, eu também, eu fico arrepiado. com a sua sensibilidade de fazer uma junção, né? De dois assuntos. E que depois eu dei uma pesquisada, né?
as HQs, né, elas tinham um selo onde não podia falar sobre não só o mundo LGBT, né, sobre várias coisas. E esse selo, ele foi retirado da Marvel e da DC Comics nos anos 2010, 2011. É pouco tempo, né, se você parar para pensar, né? É, muito recente, cara. Então tinha que fazer tanto os escritores, né, e os criadores, ilustradores, eles tinham que fazer igual na época da ditadura, né? E fazendo uma alegoria, né? Não podia falar abertamente, né? O próprio Pantera Negra, né? Ele é um personagem criado e falam, né, que coincidiu, né, com o movimento Pantera Negra, né, que teve nos Estados Unidos. Sim, eu ouvi falar disso. Mas eu não acredito em coincidências, né? Eu acho que foi para dar um empoderamento, né? Então, para você ver que há muito tempo, né, haviam, né, pessoas já lutando por várias causas, né? Dentro Sim, já havia outras questões, né, por trás das histórias que eram contadas nos quadrinhos que a gente talvez não sabia, né? Talvez não sabia. E me conta uma coisa. Você, como você falou, né, sobre essa HQ, né, em específico, que foi lançada em 82, né, que fala que você vê, né, o discurso de 82, né, imagina lá para trás, né, colocando esse papel, né, da igreja, né. Nós não estamos aqui para falar mal das igrejas nem nada, seja qual for a fé da pessoa, mas eu acho que quando mistura religião, né, que é diferente de espiritualidade, né, que religião matou muitas mulheres, queimaram as bruxas, né, essa parte a gente pula, mas toda vez que misturou religião com política, nunca deu certo. E dá ruim. E esse seu vídeo explica de uma forma muito didática sobre isso, né? E você, né, frequentou bastante a igreja. Muitos, né, de nós acabamos frequentando a igreja até ver que ali não é o nosso espaço, né? Como que você vê isso hoje em dia, que você fala de uma HQ de 82, mas que fala tanto nos dias atuais? Então, assunto assim de religião é sempre um assunto muito delicado, né? Mas essa questão da HQ que eu mencionei, eu nem tinha parado até para pensar nessa questão religiosa do quadrinho, né, que mostrou em si. Uhum. Mas é igual você mesmo disse, é algo assim bem atual. Eu acho que se encaixa perfeitamente na situação que a gente vive hoje em dia, né? Eu acho que se encaixava mais na época, né? Hoje em dia nem tanto. Existe um preconceito de algumas denominações, mas eu acho que isso antes era mais forte, né? Mas eu acho que sim, essa HQ ainda serve pra gente hoje em dia. No caso, tanto porque assim, nem pode só falar, né, que é só no Brasil, né? Isso, no mundo inteiro. Isso é mundial. Mundial. A Rússia, por exemplo, né? Não se pode falar, né, sobre menção, né, sobre lá não tem parada gay, né,
Nossa, outro dia eu vi um vídeo da Rússia de um rapaz gay, né, andando pelas ruas da Rússia. Eu fiquei depressivo só de ver o vídeo, cara, porque o cara não fazia nada, ele só ia andando na calçada e o pessoal topava nele, empurrava ele, ofendia. É horrível, horrível essa situação. É inacreditável que isso exista até hoje, cara. E qualquer coisa que faça menção, né, ao LGBTQIA+, né, lá na Rússia é visto como uma propaganda, né? É crime. Então, por exemplo, acho que foi em 2012, né, ou 13, a Madonna pagou uma multa de 1 milhão de euros ou de dólares, né? E ainda teve que soltar alguns fãs da cadeia, né? Pagando fiança, porque ou na ida ou na volta do show dela eles foram presos. E ela própria corria o risco de ser presa ou pagar a multa, né? Então ela teve que pagar a fiança de alguns fãs, né? Então, e até hoje é assim, né? E assim, e no mundo inteiro, né? O conservadorismo, né, que voltou com essa força. Estão falando que está passando, tomara que passe também, né? Junto com esse vírus, né? Eles sempre se apoiam, né? É como você falou, não são todas as igrejas, nem todas as pessoas que as frequentam. Porém, eles sempre apelam, né, para isso, né? Tipo, o Hitler ele era hiper. Hitler era tipo religioso, né? Se você for desse jeito aí, você não vai ser salvo, você vai pro inferno. Então eles apelam, né? Fazem um terror psicológico para você ir para a igreja, né? Eu acho isso totalmente errado. Você tem que ir para a igreja motivado pelo amor, né? E não pelo terror, pelo ódio. Sim, e como você vê na sua vida, assim, porque você fez esse vídeo, né? E acho que toda obra, né, seja ela do audiovisual, um quadro, um livro, você está colocando um pouquinho de você ali, né? Como que da onde que veio a sua inspiração, tirando da sua própria vida e vivência? Então, a inspiração do vídeo, né, igual eu te falei, tinha sido porque eu sempre tive essa necessidade de falar, né, fazer um vídeo com a temática LGBT no canal. E a minha vivência, né, como uma pessoa do meio, atualmente é um período muito tranquilo para mim, mas eu já tive períodos assim bem conturbados, como por exemplo, quando eu me assumi, né, eu me assumi, acho que foi de 22 para 23 anos. Foi um período bem difícil para mim, mas embora eu realmente passei por algumas situações bem difíceis, eu acho que isso tudo lapidou a minha personalidade e me transformou na pessoa que eu sou hoje. Eu acho que se eu não tivesse passado pelas coisas ruins que eu passei, hoje eu não seria essa pessoa que eu sou. Talvez eu não teria nem criado esse vídeo ou o canal, eu não estaria aqui falando contigo. Uhum. O Patrick, como eu falei, né, a gente já conversa há um bom tempo, não tô tirando ninguém do armário, viu? Ele já havia comentado já e é bem... Você fala sobre isso também, né, no seu canal, nas suas redes, então é bem tranquilo. Sim. Eu acho que é muito legal. Na realidade, essa questão que eu coloquei dos X-Men no vídeo, né? Porque os mutantes, eles tinham medo de deixar transparecer os poderes para a humanidade, eles sofreram algum tipo de preconceito, alguns políticos não aceitavam, religiões não aceitavam.
Então eu acho não, com certeza eu passei por isso um pouco durante a minha vida, inclusive quando eu estava lá dentro, né, da religião, porque embora eu me assumi com 22 anos, desde os meus 13 anos de idade eu já sabia que eu era gay, eu já sabia que eu me sentia atraído a homens. Então olha só o tempo que eu fiquei guardando esse segredo, foram quase 10 anos, e isso pra mim foi assim bem angustiante, eu tá do lado da pessoa, tá me sentindo atraído a ela, eu não poder fazer nada a respeito disso, e eu vendo os meus amigos crescendo com a namorada e depois casando, tendo filhos, e assim, eu não podia fazer nada disso. Isso pra mim foi muito frustrante durante um tempo, entendeu? Então assim, eu super me identifico com a história dos X-Men até hoje. Muito legal. E triste também, né? E, em alguns aspectos, mas é aquela coisa, né? Você conseguiu transpor, né? Tudo isso e transformar, sim. né? A sua dor em arte, né? Como diz a Meryl Streep, que ela fala: transforme sua dor em arte, né? E você fez isso muito bem. Então, voltando aos nossos tópicos, né? Porque também, né, é importante falar, né, que tem muitos geeks que também hoje não atende só. Nós temos aí, né, esse nome, né, LGBTQIA+, né? Então assim, a gente até várias letras, então um alfabeto, né? Não acaba nunca, né? Mas eu acho que é bacana, porque esse público, como todos os públicos, né, consomem tudo isso que você está falando, né? Star Wars, sim. Marvel, são geeks. Então eu acho legal essa representatividade, né? Senão fica uma coisa assim, um núcleo muito fechado. E eu acho que os seus seguidores, né? Esses grandes seguidores que você tem, essas visualizações que você tem, eu acho que é exatamente por causa disso. Porque você tem um nicho e você sabe trabalhar muito bem com esse nicho e você acaba ampliando, né? Você deixa todo mundo confortável dentro da conversa, né? Exatamente. Mas igual você falou aí de nicho do público, né? Um detalhe muito interessante do meu canal, que eu não tinha comentado contigo, é que a maioria do público do meu canal, das pessoas que assistem os meus vídeos, são adolescentes. Então assim, eu tento ter um certo cuidado, eu sou polido nas coisas que eu falo no canal, porque eu sei que adolescente, eles são assim, vai muito na onda dos outros, não tem ainda, tá formando a opinião deles ainda. Sim. Então eu tento assim ser um pouquinho sensível a isso, eu tomo cuidado com algumas coisas que eu falo, porque a boa parte do público do meu canal é tudo adolescente. Uhum. Professor Xavier. Exatamente. Então, agora nós vamos entrar num assunto muito polêmico, né? Eu queria saber a sua opinião, né? Quais são os piores filmes do mundo, já que você é um entendedor nesse assunto? Então, os piores. Você falou, não vou tomar cuidado pro público que gosta desse filme não me entregar para Cristo. Que, né? Você nem quis nem quis comentar e nem nada no seu canal. Não, eu não gosto. Existe um tipo de filme específico que eu não gosto, que é filme de terror e filme que todo mundo morre no final, principalmente o protagonista. Eu não gosto de filmes assim, tem algumas exceções que o protagonista morre que eu gosto. Game of Thrones. Game of Thrones eu gosto. Assim, todo mundo morre. Gostaram da última temporada. Mas assim, embora eu não tenha ficado 100% contente, eu não odiei assim de tudo, não. Eu acho que deu pra levar. Eu também não. Realmente que a Daenerys não tivesse morrido.
Mas, enfim, né? Mas você acha que o roteiro não foi muito. Ela foi muito injustiçada no. Porque deu uma mudança, né, no arco dela, né? Sim, eu acho que Muito ela brusca, foi um né? pouco injustiçada. Não muito porque ela realmente subiu na vida, ela construiu o exército todo lá, enfim, se tornou a rainha, sei lá, das contas. Mas, assim, eu acho que também um final muito feliz fica sem graça, né? A gente tem que contar com algumas surpresas. Mas já tinha surpresas demais o Game of Thrones, eu queria que ela ficasse viva. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, não. Desculpem as pessoas que ainda não viram pelo spoiler. É. Ah, mas nessa altura do campeonato, né? Ah, essa altura do campeonato. Mas assim, e sobre Star Wars? Ah, não, você não falou dos piores filmes do mundo. Então, os piores. Vamos, filmes os do piores, mundo. até para chegar nos melhores. Eu sou muito cagão pra terror. Acho assim que o limite do terror pra mim, assim, de filme recente que eu vi, foi It, a Coisa. Passando um pouquinho disso, Exorcista eu não vejo nem a pau, sai fora e por aí vai. Mas filmes ruins, olha, que eu detesto, que eu não veria de novo e eu recomendo assim com todas as letras pra pessoa não ver. Eu vou citar alguns. Vou começar por Alien Covenant, que foi um filme lançado no ano de 2017. Eu gosto de Alien, tá? Eu assisti os filmes antigos, tem anos que eu vi. É um clássico, mas, assim, né? A vaga memória que eu tenho, eu lembro que eu gostei dos filmes. Agora, esse último filme do Alien, de 2017, nossa, eu achei horrível, porque eu vou dar um spoiler aqui, cara. Pô, a galera inteira morre. No final, o vilão, tipo, ele se dá super bem. O Michael Fassbender, que é aquele ator que fez o Magneto novo, né, dos X-Men. Assim, tirando a atuação dele, que foi ótima, que eu adoro esse ator, o resto, assim, você pode jogar no vaso da descarga. Foi um filme horroroso pra mim, não vejo de novo, não recomendo. O Magneto que fez o... Como é que chama aquele? Me Chame Pelo Seu Nome, né? Que também. Se chamava Walter. Ah, tá. Tinha um robozinho lá na nave, mal, que se chamava Walter, e o robô fode com a porra toda, assim, o filme é muito ruim. Qual outro exemplo? Outro exemplo, vamos lá. Tem um filme que se chama A Caixa, que é com a Cameron Diaz. A proposta da Cameron Diaz é assim, a atriz que eu mais gosto. É uma pena que ultimamente ela não está fazendo filmes, né? Esteja afastada aí das câmeras. Uhum. Mas esse filme de A Caixa, ele foi criado no ano de 2009. E a premissa do filme é até interessante. Eles recebem uma caixa e quem abrir a caixa vai receber uma quantia assim, muito grande de dinheiro, a pessoa vai ficar rica o resto da vida. Só que no momento que ela abrir a caixa, uma pessoa ao redor do mundo vai morrer. E aí a pessoa fica naquele dilema, poxa, abro ou não abro a caixa? Abro ou não abro? Então a história é interessante. Só que, cara, nossa, o filme é muito ruim, muito ruim. Eu não entendo até hoje o que a Cameron Diaz foi fazer nesse filme. Mas, além de ser ruim, é triste. Assim, eu não veria de novo. E sobre você acabou de citar um remake, né? Quais são os piores remakes na sua opinião? De filmes Piores que você remakes? Você falou, não, olha, tinha que deixar daquele jeito. Que eu vi recentemente e que eu fiquei assim muito decepcionado, fiquei assim chorando lágrimas de sangue. Foi o Rei Leão, você acredita nisso? Eu nem assisti. Então, o desenho você assistiu? Você gosta Não, o desenho eu assisti, mas eu quis guardar aquela memória. Então guarda. Não vê o filme não. Porque, cara, assim, é tudo muito visualmente muito bonito, a música e tal, o filme muito bem feito, é inegável isso. Só que os animais, eles ficaram assim totalmente inexpressivos, sabe? Eu acho que eles quiseram assim atingir um nível de realismo tão grande, tão absurdo que realmente ficou real. Você vê lá a pedra do leão lá, você não diz que aquilo foi feito no computador de jeito nenhum. Então assim, o realismo é absurdo, só que os animais ficaram inexpressivos. Tem uma música do Scar que ele canta no final,
no desenho, né? No filme eles trocaram, ele meio assim que dá uma disfarçada, mas ele não canta a música assim, não. Então eles mudaram algumas coisas que eu fiquei assim profundamente chateado. O desenho era muito colorido, o filme já não, o filme é colorido sim, mas não tem aquelas cores vibrantes do desenho, aquela magia toda, então eu fiquei assim extremamente arrasado. E depois, acho que eles tentaram consertar, né? Fazendo. Como que chama quando você transforma o desenho em pessoas humanas? Atores, né? Ah, eu esqueci o nome desse processo. Desse processo, né? Que a Beyoncé acabou fazendo um baseado. Sim, eles pegaram a captura de movimentos, né? Facial, transferiram pro rosto do animal, mas cara, nem isso adiantou. Não, esse último dela, que foi baseado no Rei Leão. O último filme dela? Qual filme? Vou dar um Google aqui que eu não tô lembrando. Que ela fez pra Disney e tudo mais. Não, o último filme da Beyoncé que me vem à memória é esse do Rei Leão. Black is King. Black is King. Desculpa se eu vou falar alguma besteira, mas não é um clipe? Não é um filme? Não, é um filme que ele é baseado, né, no... Ele pega, assim, a temática, né, do Rei Leão. Sim. Mas para não dar spoilers, né? mas é como se ela tivesse falando da cultura negra e tudo mais. Então entendi. tem essa pegada. Interessante isso. Então eu acho que esse remake do Rei Leão, eles poderiam já ter pulado para Beyoncé, né? Porque pelo menos já são com pessoas reais, acaba se tornando um outro filme e você não tira aquela memória afetiva, né? Assim, eu gosto muito da Beyoncé, tá? Mas o problema não é nem tanto ela, eu só queria um filme assim com uma qualidade que eu saísse do cinema assim satisfeito, poxa, eu curti, vou carregar esse filme pro resto da vida do meu coração. Sim. Só que infelizmente não foi assim. Inclusive eu fiquei sabendo, né, que o filme foi sucesso de bilheteria e que a Disney vai fazer uma continuação, vai ter o Rei Leão 2. Eu, sinceramente, estou muito curioso para saber o que eles vão fazer com a fisionomia desses animais, porque com certeza quem cria o filme fica sabendo, né, da crítica do público, o que o público achou ou não, e com certeza eles ficaram sabendo que geral aí ficou bolado com a expressividade, né, dos animais. Aí eu fico muito curioso para saber o que eles vão fazer em relação a isso. Então, vamos partir para... Vamos falar de uma coisa boa. Sim. Star Wars. Sim, vamos lá. Tem o Mandarim, né? É Mandarim que se chama? Mandaloriano. Eu tô acompanhando essa série. Spoilers, né, gente? Tem o Yoda, bebê. O Baby Yoda. Baby Yoda. Ele é uma fofura. Eu já vi um meme que não tem uma cena que a menina ela fala assim, mas eu não gostaria que você fosse embora, eu queria você sempre comigo. Aí ele responde assim embaixo, é só você me comprar na Disney. E os bonequinhos deles são caros, tá? Eu tô de olho num aí da ReHap, que eu vou te falar uma coisa, eu vou trabalhar o ano inteiro, vou pegar meu 13º, 14º, sei lá das contas, e não vou conseguir comprar esse Baby Yoda não, hein? Que tá caro o bicho. Gente, mas como que... eu vejo vocês que falam do mundo geek, tem aquelas miniaturas, né, dos super-heróis e várias coisinhas assim, né, que eu esqueço o nome, né, que não é um boneco, né, tem um nome japonês, são né? action figures.
É, São bonequinhos assim extremamente realistas, né? muito. E é muito caro, né? Nós tem estatuetas que 1.300 lá vai paulada e por aí vai, e mais alto. Então, mas aí voltando ao Star Wars, o que do filme do Yoda, né, de conhecer essa origem, né, através dessa série do Sim. eu tô com esse nome mandarim na cabeça agora. Mandaloriano. Mandaloriano. O que você achou dessa série e o rumo que eu sempre falo, né, do arco. Se você fala mal de Star Wars, eu vou te bater aqui na transmissão ao vivo. Não teve os filmes que eram poucos desnecessários. Não, foram necessários, mas eu acho que eles poderiam ser Não, mas eu melhores sei do que trabalhados. você tá falando. Especificamente nessa última trilogia, né, tiveram, na realidade, o filme que fechou a trilogia, a Ascensão Skywalker, o público assim detestou, mas me julguem, eu adorei a última trilogia, adorei o último filme, já vi várias vezes e veria de novo. Mas, cara, o fandom do Star Wars é um fandom muito complicado. Eu tava lendo, né, um livro do Star Wars que fala sobre como que foi a criação, etc e tal. E aí o próprio criador da franquia falou que se você não diz que algo em Star Wars é ruim, você não é um fã de Star Wars, porque o fã que é fã realmente ele vai criticar, isso faz parte, né, de você gostar de uma franquia. Aham. Mas assim, o filme específico, na verdade não é o filme, não. É alguns personagens que eu achei desnecessário. Que eu acho. Ai, tipo quem? Conta pra mim. Eu acho que foi aquele do filme de 2002. Como que é o personagem? O personagem é um alienígena que é todo atrapalhado, acho que é pra dar aquele É teor. de um filme mais antigo. Seria o Jar Jar Binks? Isso. Eu acho que ele era pra dar um teor cômico, né, pra dar uma quebrada, mas eu achei totalmente desnecessário aquele personagem. O Jar Jar Binks, na realidade, ele virou uma lenda, né? Ele virou um meme, porque ele foi um personagem assim, eu não diria desnecessário, mas ele foi um personagem, sei lá, tão estranho que ele acabou sendo querido pelas pessoas e hoje em dia a internet está repleta de memes do Jar Jar Binks. Mas essa trilogia que ele faz parte, que são os episódios É ótimo. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, né, que conta a origem do Anakin, né, antes dele se tornar o Darth Vader e tal. É uma trilogia que eu curto, eu não acho ruim ela, mas eu acho que tem filmes melhores, sabe? Não, essa trilogia ela é muito boa. Eu acho que até pela época os efeitos especiais, Sim, são ótimos, são ótimos. o design visual e tudo mais, eu acho que compensa bastante. É só esse personagem e algumas cenas que, tipo, eu fico assim, tem necessidade desse personagem, gente? Não tinha, né? Mas Talvez assim, se eles inserissem um personagem com um contexto mais relevante, né? Talvez teria, mas eu acho que ele realmente foi um personagem um pouco superficial, né? Não teve tanta relevância assim. eu acho que no meio da edição, né, também para juntar toda a história, né, não dá para dar conta de tanta coisa, né? Uhum. Então, gente, ó, logo mais voltaremos falando sobre Marvel. O assunto não acabou, viu? Sobre Geek. Só vamos falar sobre isso hoje. E com um especialista na área, né? Ah, coitado de mim. Então,
Nós vamos com música agora para dar um intervalo para o nosso convidado tomar uma água. E vocês vão curtir uma playlist que ele escolheu. Espero que vocês apreciem.